Paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Vivemos os tempos do fim. Porém, a você que é cristão, não deve se preocupar. No sentido que nós temos a garantia do Senhor Jesus. Que somos mais que vencedor, pois Ele venceu o mundo. E nós, pela sua força, também vencemos. Ele disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu quero deixar essa mensagem para você ter um bom ânimo. Tenha ânimo, não desanime. Eu sei que às vezes, meus queridos e amados irmãos, o dia a dia nos confronta. A velhice nos confronta. Veja eu, minha barba branca. Tenho dores no corpo. Isso é velhice. A idade vai chegando, perdemos a nossa juventude e com isso então a carne começa a definhar. Ela quer voltar ao pó. Veja bem que você vai se dobrando, né? Dor nas pernas, dor no corpo, enfermidades. Ela vai se definhando. O pó veio, o pó voltará. Mas tenha bom ânimo. Jesus tem promessa para o seu povo. Jesus tem promessa para mim, para você e para todos aqueles que ouvem a mensagem da boa nova, do Evangelho. Ele nos promete nos dar um corpo glorificado, semelhante ao dele, igual dos anjos. Não envelhece, não tem dor e só alegria. Pois o reino dos céus está escrito na palavra que o reino dos céus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nos céus não existe assexuados, mulher, homem. Não existe isso. A palavra diz que nós seremos igual anjos. Então, meus amados, há esperança para nós, há esperança para você. A esperança para a humanidade se voltar-se para Jesus, olhar para a cruz e ver que naquela cruz era para estar você, era para estar eu, era para estar toda a humanidade. Mas a palavra diz que o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, amou o pecador. Não ama o pecado, não ama a injustiça. Ao contrário, ele odeia o pecado, odeia a injustiça. Mas diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, seu unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus amados, há uma esperança para você. Há uma esperança para mim. Há uma esperança para a humanidade. Se voltarmos às nossas origens, crer pela fé nas Escrituras. Talvez você fale, mas como eu vou crer numa coisa que homens escreveram? Como eu vou crer numa coisa que eu não posso ver? Quer ver a Deus? Olha, é pela fé. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Pois importa que seja adorado em espírito, porque Deus é espírito. Dentro desses textos e contexto, falando sobre a fé, a palavra diz: aquele que não tem fé, peça a Deus. Peça a Deus, Deus vai te dar. E no particular que nós, no caminhar desta vida, no particular da vida que nós andamos aqui na terra, eu digo para vocês, eu nunca vi Deus, mas eu vi ações de Deus. Israel não viu Deus, mas viu Deus, intermédio de Moisés, abrir o mar vermelho. Israel não viu Deus, mas viu Deus usando a Moisés a tocar com o cajado naquela rocha e trazer água para eles. Israel não viu Deus, mas Israel andou 40 anos no deserto. Diz a palavra que as suas vestes, a sua roupa não envelheceram.
que as suas roupas não envelheceram e seus sapatos não gastaram. Esse é o Deus invisível, o Deus do impossível, o Deus que faz milagres e maravilhas. Não podemos ver Deus, pois seríamos consumidos devido à sua glória tão grande que é, e nós, pequeno e carnal que somos, carne, pó, seríamos desintegrados. A própria palavra diz que o nosso corpo está morto devido ao pecado. O pecado não se sustenta diante de Deus. Nós somos infinitamente pequenos diante de Deus. Talvez como o pó do pó, uma partícula de um pó diante de Deus. Por isso, nós não podemos ver Deus. O próprio Deus disse a Moisés: homem nenhum me viu, e homem nenhum me verá. Porquanto se me vê, morrerá. Mas, fica aí. Vou colocar minha mão sobre você, vou passar por trás da rocha. Deus fez isso, colocou sua mão poderosa sobre Moisés e passou como um relâmpago a sua glória. É impossível ver Deus, mas um dia a palavra diz que nós, com o corpo glorificado que teremos, que o Senhor Jesus vai nos dar, semelhante ao dele, igual dos anjos, um dia nós vamos olhar e ver Deus como Ele é, maravilhoso, santo, justo. Imagino eu que não tem como mensurar, como falar a beleza de Deus, a grandeza de Deus. O apóstolo Paulo, segundo a Escritura, diz que foi até o terceiro céu, viu coisas inefáveis, que não tinha como explicar. Olha, nem vou falar, disse ele. Amados, a esperança para você, a esperança para mim, a esperança para a humanidade, mesmo que sabendo que essa terra já virou como a Sodoma e Gomorra. Devemos nos alegrar porque, na verdade, a palavra do Senhor, nosso Deus, e do nosso Senhor Jesus, intermédio da boca dos profetas, apóstolos, estão se cumprindo. Não devemos nos entristecer. Mesmo que nas grandes lutas, as grandes intempéries que estão vindo sobre toda a humanidade, assolações, esses cataclismas, essas situações difíceis que estão acontecendo sobre a humanidade, não vem do inimigo, não vem do diabo. É juízo de Deus. É juízo de Deus. Você tem que entender isso. Eu até falei em outros vídeos meus que muitos dos irmãos batalham contra Deus. Repreende certas coisas que o próprio Deus está mandando. Eu imagino o povo no tempo de Sodoma e Gomorra orando a Deus para que não fizesse aquela ação. Eu imagino. Mas teve um que fez algo muito interessante. Abraão falou: o senhor vai destruir? Ele falou: vou, porque o cheiro mau do pecado daquelas pessoas chegaram até minhas narinas. Eu desci e vi como está podre. Eu vou destruir. Moisés então fala: senhor, tudo bem, você vai destruir, mas destruir o justo com o ímpio? Ele indagou a Deus: ó senhor, mas se tiver 50 pessoas justas lá, o senhor vai destruir, né? Ele falou: não, se tiver 50 pessoas, não vou destruir. Mas Deus é sábio. Então tudo que Deus faz é perfeito. Ele sabe do ontem, do hoje, do porvir. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente, Ele sabe de tudo. Onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, Ele que tem todo o poder e honra e glória. Abraão entendeu? Lá, mas então, o Senhor é o Todo-Poderoso, nosso Criador. Se tiver 50, o Senhor não destrói? Ele falou: não. Dá para se entender que foram ver se tinha ou não tinha. Ele replica: mas e se não tiver 50, tiver só 40? Também não destrua. Mas se tiver só 30, Senhor? Também não destrua. 10, 20, 10, não tinha nem 10. Então, Deus sabe da maldade que está no coração do ser humano.
Existe a igreja de Cristo, existe a igreja de Deus, a noiva de Cristo, que é a igreja. E dentro desta igreja existe as imprudentes. Digamos assim, quase que 50%. 5 prudentes, 5 imprudentes. Então, meus amados, você tem que entender que Deus sabe o que está fazendo. Ele não está desavisado. Ele não está desinformado. Tanto que ele nos revela que no final dos tempos as pessoas estariam vivendo como nos dias de Sodoma e Gomorra. Como disse no vídeo passado, pregam a tal de um avivamento que vai cair fogo do céu, o povo vai falar em mistério e curas e maravilha. Isso não é salvação, meus irmãos. O avivamento que importa para você e para mim é nascer de novo. Pois estávamos, quem estava no mundo, morto em nossos pecados. Ou os que estão mortos nos seus pecados. Volte-se a Jesus e vivam. A única forma é intermédio do Senhor Jesus, o qual gosto, adoro a Deus em falar isso, o qual o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Enquanto que pessoas estão carregando placas pesadas nas suas costas. A minha igreja, o meu pastor, a minha comunidade, a minha teologia, a minha placa. Essa leva a Deus. Mentira! Engano de Satanás. Torno a frisar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Há um só mediador, está escrito, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se alguém vos trazer outro evangelho, que não foi o que o Senhor Jesus ensinou, que seja anátema. Ainda que o anjo desça do céu e lhe dê um novo evangelho, como tem os mormons. Os mormons foram citados por um falso anjo. Um anjo parecia de luz, mas não era. E trouxe um novo evangelho aos mormons. E a palavra diz assim, que ainda que o anjo desça do céu e vos dê um evangelho, um novo evangelho, não deis crédito, não acrediteis, não aceite. Se alguém pôr outro evangelho que não foi o que o Senhor Jesus deixou, que foi o ensino, a doutrina, rejeitai. Nós vivemos esses tempos difíceis, onde a igreja se corrompeu, se politizou, onde as pessoas vivem amarradas em dogmas, em leis ministeriais, onde os homens criam placas, ministérios, e diz: aqui é a verdade, aqui é o caminho, e assim faz divisões, dizendo: aqui é de Deus. Mas a palavra diz bem claro, como eu sempre também falo e torno a refrisar dentro desta palavra: não desanime. Que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Vós sois o templo do Espírito Santo. Jesus disse: eu bato a porta, e se você abrir, eu entrarei em seu coração, em sua vida. E eu cearei com você, e você ceará comigo. Essa é a mensagem. Essa é a esperança. Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Deus que habita em você. Jesus derrubou os templos, ou derrubou o templo, e numa só mensagem ele diz que ele reedificaria em 3 dias o templo, ao qual eles demoraram centenas de anos para levantar. Isso ele dizia do seu corpo, que ia ressuscitar, e intermédio da sua ressurreição nos daria também um corpo semelhante ao dele, igual ao dos anjos, nos levantaria e nos daria também esta vitória. Ele faria morada em você, morada em mim. A esperança para você, a esperança para mim. Não desanime. Tem de bom ânimo, disse o Senhor Jesus: eu venci o mundo. O apóstolo Paulo cumprimenta dizendo: somos mais que vencedor por aquele que nos amou.
Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não desanimem. Eu poderia pregar para você, trazer uma palavra de motivação, no sentido carnal. Deus tem uma bênção para você. Você vai enriquecer. Você vai ganhar dinheiro. Faça voto com Deus. Venha a tal igreja, ou na minha igreja, coisa do gênero, ali, fazer a manipulação do sistema. Vamos votar em Messias. Vamos votar em tal, vamos fazer isso, aquilo que vai melhorar. Vamos colocar a direita do poder que vai melhorar. Mentira. A palavra diz que o mundo irá de mal a pior. Que os homens iriam enganando e sendo enganados. Veja na política brasileira. Os políticos que fizeram aquelas leis contra a própria população estão tomando do seu próprio veneno. Estão sendo presos, perdendo mandatos, porque eles venderam a sua candidatura em pró-PLs, em recursos. Venderam por dinheiro. Ganharam eleições para representar o povo, mas eles representam a si mesmos. Dentro desse conceito, a palavra diz: se nós que vivemos desse jeito, acreditando nos homens, na mentira do engano, nós sofreremos. E a população, os evangélicos, têm se deixado dobrar esse sistema político. E dentro dessa enganação, eles se tornaram malditos. Sabe por quê? Porque a própria palavra ensina, lá em Jeremias: maldito do homem que confia no homem e faz de si seu braço forte. E os homens têm se colocado em maldição, acreditando numa nova era, nos partidos que são aqueles que fazem a divisão um contra o outro, colocando famílias, jovens, anciões, enfim, a população um contra o outro. O meu partido é melhor. O meu é isso, o meu é aquilo, o meu vai fazer isso, vai fazer aquilo, e nunca fizeram nada, e não vão fazer. Porque eles olham para aquilo que eles amam, para aquilo que eles adoram. O Deus desse século, o Deus Mamon. O Deus Mamon, o Deus desse século, diz a palavra que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não venha resplandecer o Evangelho de Cristo, para que não venha resplandecer a verdade que liberta e sejam salvos. E é interessante o que Deus diz para você e para mim. Ouça essa mensagem. A palavra diz que o homem ia rejeitar tanto Jesus, tanta verdade, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A palavra diz que eles rejeitariam, que essa geração má, no tempo dos fins, nos tempos finais, no tempo que há de acontecer, diz que no tempo final as pessoas iam rejeitar a verdade. E por eles rejeitar a verdade, o qual é o Senhor Jesus, Deus lhe enviará, já enviou, acredito que agora já está acontecendo. Diz a palavra: e Deus enviou o espírito do erro, para que creiam na mentira, porque rejeitaram a verdade. Para que creiam na mentira, porque rejeitaram Jesus. Mas ainda há uma esperança para você, meu irmão. Há uma esperança para mim. Há uma esperança para a humanidade. Para aqueles que são chamados. Entenda você que dentro da casa de oração, dentro da igreja, dentro da noiva de Cristo, existem os bodes, existem as ovelhas, existe o trigo e existe o joio. Muitos chamados, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque tudo haverá uma aprovação ou haverá um teste, e Deus faz isso. Deus diz que iria fazer e faz. Não é de qualquer maneira que nós entraremos nos céus. A palavra diz: se com dificuldade se salva o justo. Quem é o justo? O justo é aquele que crê no Senhor Jesus, que obedece os ensinos e os mandamentos. Se com dificuldade se salva o justo, aonde vai aparecer o ímpio? Ou os ímpios, ou os falsos cristãos que estão dentro das igrejas? Aonde eles aparecerão? Aparecerão na condenação. A palavra é bem clara, a palavra nos ensina, e tudo aquilo que nós passamos, a
palavra diz que vem a chuva sobre o bom e sobre o mal. Mas tem um porém desse contexto bíblico e maravilhoso que Jesus traz para mim e traz para você. Você tem que entender isso. Eu até falo que às vezes pessoas estão numa prova, numa situação difícil e não entendem o que está passando. Entenda você que a palavra diz: tudo que o homem semear, tudo o que o homem plantar, isto colherá. Provérbio: planta-se vento, colhe-se tempestade. É bíblico. Agora, quando é aprovação vindo da parte de Deus para ver a tua fé, o teu viver com Ele, e você se humilha, então você alcança a vitória. Por isso que está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele te exaltará. Está na aprovação? Passe. Persevere. Há uma esperança para você. Há uma esperança para mim. Talvez você for um pecador. Talvez você seja um pecador. Jó é um exemplo. É um clássico das Escrituras. Que era um homem justo, íntegro. Era um homem íntegro e reto. Contudo, Deus o provou. E você? Será que é um justo? Será que é reto? E agora que saiu do pecado, está passando pela provação, vai se rebeliar contra Deus? Não faça isso. Há uma esperança para você. Há uma esperança para mim. O Senhor nos garante a vitória. O Senhor não prometeu que nós não iríamos ter. O Senhor não nos prometeu que nós só teríamos uma bonança, alegrias, né? Não. Ele disse que nós íamos ser perseguidos, ia ter guerra. E digo mais ainda, a palavra diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as hóstias satânicas que estão nos ares, no invisível aqui. Por isso que temos que usar a mensagem lá de Efésios, em tomar toda a armadura de Deus, colocar o capacete da fé, usar a espada, que é a palavra de Deus, e vencer essas hostes espirituais em o nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra. Vamos ser perseguidos, vamos ser odiados. Essa é a verdade deste mundo. Você, a partir de quando passa a servir a Jesus, você não é mais deste mundo. Você é um forasteiro aqui que está de passagem. E em intermédio do seu testemunho, da sua mensagem que o Senhor veio te usar, você vai levar a verdade às pessoas e elas vão se converter a Deus de uma vida real e eterna. Essa matrix, essa situação, tudo vai se desfazer. O nosso corpo vai se desfazer. O nosso corpo foi formado do pó, e o pó voltará. Essas coisas que também existem voltarão ao pó. E o mundo um dia será destruído, queimado, diz a palavra. Mas há uma esperança para você. Há uma esperança para aqueles que têm sede de justiça. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que são perseguidos. Quer dizer, bem alegre, né? O texto que Deus fala conosco parece ser masoquista, mas não é. É até mesmo a forma da provação que Deus nos traz ao seu encontro. Deus é Pai e nós somos filhos. Nós servimos a Deus, nós somos criatura e Ele é o Criador. E quando nós clamamos e buscamos Ele em nome do Senhor Jesus, intermédio de tudo que é nos ensinado pelas Escrituras, a palavra diz que nós, eu, você, essa geração é má, vós sois maus. Qual que um pai, quando indagado por um filho, quando o filho chega e pede para o seu pai: pai, me dá um alimento, me dá um pão, me dá um peixe. Qual o pai que vai lhe dar, no lugar do pão, uma pedra, do peixe, um escorpião? Vós sois maus, sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu. Então, meus irmãos, essa mensagem verdadeira, viver por fé e na fé daquilo que está na Escritura, e invocar e clamar a Deus em nome do Senhor Jesus, crendo
que, segundo a vontade do Senhor, Ele vai fazer aquilo que você está pedindo. Em todos os sentidos, mesmo que caminhando nessa geração má, que se vendeu ao sistema mamon, que se vendeu ao sistema do dinheiro, que adoram Satanás hoje abertamente. Agora vocês viram que a dona Xuxa vem renovar seu pacto com o Lucifer, apresentando seus belos brincos banhada a ouro no número 666 ao ser que ela serve. Nós vemos a política nesse país, não só nesse país, mas no mundo todo em decadência, caminhando para a reta final e a chegada daquele que vai ser moralista, que vai ser de direita, que é o anticristo. Vai botar ordem na casa e então as pessoas serão enganadas. Nossa, homem de Deus! A palavra diz que o anticristo vai fazer milagres e maravilhas, e daí? Enganará, se possível, até os escolhidos. Está na Escritura. Não é de mim mesmo. Fará milagres e maravilhas. Se possível, fará descer até fogo do céu. Esse vai vir com retórica, com oratória, com discurso de ser um conservador. Vai trazer paz e segurança. Conservador. Então, meus irmãos, a ordem pelo caos trazem esse tipo de situação na humanidade, direita, esquerda, políticos, partidos, e com isso manipula o povo como gado, com suas leis injustas, e com isso traz o engano, e no final muitos vão se dobrar ao anticristo, à besta. Mas há uma esperança para você, meu querido e amado irmão, olhando para Jesus. Não olhe para pastor, não olhe para a placa, não, olhe para Jesus. Leia as Escrituras. Um dia o homem vai ter fome, não de comida, mas sim da palavra de Deus. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros filhos de Deus hoje já têm fome. Fome da verdade, fome do bom costume, fome da verdade, de viver aquilo que é certo. A palavra diz que haveria fome, e não fome de comida, mas fome da verdade, fome da justiça. Quanta injustiça você vê hoje, enquanto que pessoas que são mais conservadoras, mesmo que não são cristãs, são perseguidas, colocadas na prisão. Enquanto que facções de ladrões, bandidos, são soltos, são devolvidos seus bens. Veja tal operação Lava Jato que aconteceu nesse país, o qual foram descondenados todos aqueles que foram condenados até 300, 400 anos de prisão. Estão soltos, estão recebendo de volta seu dinheiro que eles mesmos tinham roubado. Isso se chama injustiça. Mas o anticristo vai trazer justiça. Essa é a ordem pelo caos. Vai trazer uma ordem do conservador em cima do caos que os esquerdistas estão trazendo sobre o Brasil. Não só sobre o Brasil, mas sobre toda a face da terra. Sobre os 4 cantos da terra. Vai ser uma nova era, uma nova ordem mundial que vai reger, ao qual eles vão levantar um líder supremo, usado com poderes do dragão, de Satanás, da antiga serpente, e vai enganar, vai trazer paz e segurança. Até mesmo um monte de crentes já corre atrás de políticos que pregam tal coisa, paz e segurança, sendo que a Escritura diz que não haverá paz. Jesus trouxe a guerra, a divisão. Ele mesmo disse: eu trouxe divisão, porque eu vou pregar a verdade e muitos vão distorcer, muitos vão correr atrás da mentira, achando que é verdade, e a verdade vai estar ali. Muitos vão rejeitar. É o caso da política, é o caso dentro do conceito familiar. Pai contra filho, filho contra pai por causa do evangelho. Pai contra filho, filho contra pai por causa da política. Os familiares serão inimigos. Está escrito isso.
nora contra sogra, sogra contra nora, e vai discorrendo dentro da palavra de Deus tudo que nós vemos, um reino caído e dividido, o qual o Senhor Deus destruirá. Mas eu digo para você, há esperança para vocês, há esperança para mim, há esperança para a humanidade, há esperança para aqueles que choram por justiça. E a única justiça é do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Só por intermédio dele. Você não vai encontrar Deus por intermédio de uma placa de uma igreja, está num salão, não. Talvez você esteja dentro da barriga de uma baleia, de um peixe, talvez você esteja lá dentro da fornalha. Talvez você esteja numa situação difícil, em provações. Ali você verá Deus. Dentro da provação, dentro da fornalha, você verá a Jesus. Dentro de situações difíceis, se sentindo no inferno como se sentiu Jonas, você verá a Deus. Então não é dentro de um templo que você vê Deus. Não. Talvez não seja dentro de um templo que Deus vai te ouvir. Na formalidade, eu sou crente, sou cristão, estou todos os dias no culto. Sexta, sábado, domingo. Não. Jesus disse, quando você necessitar de falar com Deus, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, ora a Deus, e em secreto Ele te ouvirá e te recompensará. Segundo a vontade dele, é claro. É assim que diz. Ele não disse vá para a igreja, faça campanha, faça isso ou aquilo. Não. Entra ao teu quarto, fecha a porta, ora a Deus em secreto que Ele vai te ouvir e Ele vai te recompensar. Isso é a palavra de Deus, isso está na Escritura. Não, eu tenho que ir para a igreja para Deus falar comigo. Eu tenho que ir para Deus, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer campanha, eu tenho que fazer ofertas, eu tenho que pagar o dízimo, eu tenho que fazer isto ou aquilo para ser abençoado, para ser ouvido por Deus. Engano. Mentira. Mateus 23, 23, eles alegavam isso para Jesus. Nós dizimamos, nós damos oferta, damos o dízimo da hortelã, do endo, do coentro. Sabe o que Jesus diz para eles? Fazei tudo isso, você pode fazer. Você quer fazer? Faça. Mas não omita o principal, o amor. O que é o amor? Não rejeite Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, a Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não rejeite o amor. Jesus disse, vocês querem dar o dízimo, querem dar a oferta, faça tudo isso. Mas se vocês omitirem o amor do Pai, que é Jesus Cristo, tudo que Ele ensina, tudo que Ele falou, se vocês rejeitar, vocês serão rejeitados. O próprio Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Jesus não disse isso? Jesus disse isso. Todo homem que me rejeitar diante dos homens, eu também o rejeitarei diante dos anjos do meu Pai. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens a sua fé, que vai obedecer os mandamentos, eu também o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Então é bem claro, a Bíblia nos ensina que com a boca nós fazemos confissão de fé. Com o coração crê, você crê, e com a boca faz confissão para a salvação. E tudo isso é escrito no livro da vida. Amados, há esperança para nós, há esperança para os filhos de Deus. Não desanime mesmo que essas situações, a vida financeira do Estado, do país, do mundo, ela vai chegar naquela parte do Apocalipse. Um bocado de comida por um montão de dinheiro. O cara vai ter que ter muito dinheiro para comer, para pagar as contas. Veja que quando saiu o governo anterior, um pacote de café de 1000 quilos custava R$7. Hoje um pacote de café de 1000 quilos chega a lugar de estar R$37. Eu vi. Não some quantas vezes deu aí. O salário subiu. Permanece desse tamanho. Isso é bíblico.
Fora do tempo que há de chegar, quando vier a assolação, a abominação do anticristo, é que as coisas vão piorar. O sol não dará sua luz, não terá fotossíntese. Então não vai produzir. Ou vai produzir 10% dos 100% que produz hoje. Então haverá falta de comida em todos os sentidos. Emprego está se acabando. Estão se robotizando. A IA está aí. A imagem da besta está aí. Só não vê quem não quer. Essa geração anda cega, caída nos seus delitos, nos seus pecados, e não consegue enxergar. Como eu disse no princípio dessa fala, o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não venham resplandecer o Evangelho, a boa nova de Cristo, e sejam salvos. Porque eles rejeitam a verdade, e a verdade é Jesus. A verdade de Deus é o seu Jesus. Então, Deus enviou o espírito do erro, o espírito da mentira, que eles creiam na mentira e sejam condenados, porque eles blasfemam de Deus, rejeitam a Deus, e com isso pagarão um preço terrível da eternidade no lago de fogo. Então, meus irmãos, olhe para Jesus, olhe para a Escritura, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Essa é uma mensagem confrontadora, como sempre eu faço, mas necessário, porque às vezes nós se preocupamos com tantas coisas e esquecemos do reino. E para finalizar essa mensagem, eu digo para você aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus ensinou. Antes, buscai o reino dos céus. Buscai o reino dos céus, a sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Faça isso. Busque o reino dos céus, invocando o nome do Senhor Deus, em o nome de Jesus. Buscando a Jesus e ao Pai, ao Espírito Santo. Buscai ao reino dos céus, a sabedoria vindo do céu, não a humana, não a terrena. Que as demais coisas Deus acrescentará. Viva essa fé, viva por fé, e você verá grandes milagres na tua vida, como eu já vi na minha vida. Eu vi, estou vendo e verei, até quando ainda viver. Como eu disse, ninguém pode ver Deus, nem você, nem eu, mas eu vejo a mão de Deus atuando em coisas impossíveis que eu falei, foi Deus, não tinha como ser feito. E eu sei que foi Deus. Ao tempo dele, na hora dele, ele fez e continuará fazendo segundo a vontade dele, não a minha, não a tua. Mas se tem uma coisa que precisa você sair da inércia, se você está parado, invocar a Deus, buscar a Deus enquanto ainda se possa achar. Essa é a mensagem que eu deixo para você, dizendo que Deus ama a sua alma. A palavra diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E ele, vendo isso no amor grandioso que ele tem, ele deu o seu Filho Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para lavar você de todos os pecados. E a boca de Jesus ensina como você deve andar, proceder, para que você seja salvo, trilhando o caminho, sendo provado. Vai ser provado. Mas se você passar pela aprovação, na aprovação você vai passar, mas você será aprovado por Deus e entrará aos portais dos céus, aonde a paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? A paz e graça e a paz a todos meus queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. you.